7h37, muita gente saindo de casa nesse momento para os seus compromissos diários, nos trabalhos, pessoas que trabalham em serviços essenciais, e a pandemia segue avançando, porém os ônibus continuam lotados aqui em Fortaleza. Nós recebemos mais um vídeo que mostra uma situação de lotação, todo mundo ali espremidinho, colado um no outro, respirando uns em cima do outro, igual lata de sardinha. Por isso nós vamos ao vivo ao terminal do Siqueira, onde está o Miguel Anderson Costa. Miguel, como é que está a movimentação por aí? Tem aglomeração nesse início de manhã ou a situação é mais tranquila? Alexandre, movimentação tranquila, o transporte público continua operando normalmente, mesmo com o decreto de isolamento social mais rígido aqui na capital cearense até o dia 18 de março. Existia um certo receio da população para uma redução da frota por causa da medida de lockdown, já que os serviços não essenciais não estão operando durante os próximos dias. Estamos falando ao vivo aqui do terminal do Siqueira, um dos mais movimentados da capital cearense. De acordo com o decreto, o transporte não foi afetado, a gente percebe que a movimentação é tranquila. Estamos nos aproximando das 8 horas da manhã e a gente percebe que o fluxo é bem menor na comparação com um período sem lockdown. As pessoas estão aguardando aqui nas plataformas a chegada do ônibus, justamente para seguir em viagem. Supostamente pessoas que trabalham em serviços essenciais. Somente esses serviços poderão operar aqui na capital até o dia 18 de março. Durante 60 dias, prazo que já está em andamento, o reforço na frota foi de 200 ônibus extras para atender a demanda, já que a população reclamava bastante da superlotação, da demora, mas o que a gente consegue verificar aqui no terminal do Siqueira, pelo menos, é que os ônibus estão saindo tranquilamente, vazios, muita gente conseguindo assento, poucas pessoas estão saindo para o itinerário em pé. Mas a gente reforça que a Prefeitura de Fortaleza disse que a frota está rodando normalmente, é a mesma frota que está em circulação, é a mesma que estava em circulação na semana antes do lockdown, do isolamento social mais rígido aqui na capital cearense para controlar a pandemia do novo coronavírus. No dia 2 de março, o Ministério Público Estadual do Ceará encaminhou uma recomendação para a Socicam, que é a empresa que administra os terminais aqui de Fortaleza, para a adoção de medidas mais rígidas para controlar a entrada e a saída de passageiros, o embarque e o desembarque, garantir o distanciamento social de 1,5 metro na espera pelo transporte coletivo, além de reforçar essas medidas de controle para evitar a aglomeração de pessoas. E a gente percebe que marcações foram sinalizadas no chão para orientar o passageiro no momento da espera, que esse deve ser o distanciamento, 1,5 metro mais ou menos, para garantir a segurança de todos. Nas plataformas, a gente percebe também a presença de agentes da Socicam fazendo esse controle. Assim que o ônibus chega, ele já faz essa organização da fila para evitar aquelas cenas que a gente vinha registrando aí desde o começo da pandemia, a superlotação, todo mundo querendo entrar ao mesmo tempo dentro do veículo. Então essa recomendação foi encaminhada no dia 2 de março e a Socicam tem um prazo de 10 dias para apresentar uma resposta ao Ministério Público Estadual do Ceará, que recomendou também a realização de reuniões periódicas de forma virtual entre a Socicam, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza, a ETUFOR, a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos do município e também junto ao Sindiônibus, que é o sindicato que representa as empresas aqui da capital cearense. A Socicam, por meio de nota, informou que recebeu nessa recomendação do Ministério Público e reforçou que um rigoroso protocolo de biossegurança continua sendo colocado em prática de acordo com determinações estabelecidas por órgãos sanitários, tanto da Prefeitura como também do governo do Ceará. Portanto, de acordo com a ETUFOR, a frota que está em circulação nesse momento aqui na capital cearense é a mesma que estava rodando antes da semana de lockdown. E a gente percebe que a movimentação é tranquila, tem um ponto de aglomeração aqui, as pessoas ainda não estão atentas ao distanciamento, à marcação que tem no piso, mas o fluxo é bem diferente, viu, Alexandre, de semanas anteriores.
Nós já estivemos aqui no terminal do Siqueira e mostramos a difícil missão que era apanhar um transporte coletivo, antes mesmo desse reforço dos 200 ônibus extras por parte de um convênio entre a Prefeitura de Fortaleza e o governo do Ceará. Com a redução da frota, a gente percebeu que a superlotação acabou sendo inevitável em determinados momentos da pandemia, o que acabava colocando em risco a saúde dos passageiros. Portanto, mesmo com o lockdown, o transporte público continua operando normalmente e a movimentação, com certeza, reduziu bastante, já que os serviços não essenciais não podem operar até o dia 18 de março. Alexandre e Adriana. Na verdade, Miguel, existe uma desorganização nesse setor. Infelizmente, essa é a verdade, porque nós temos acompanhado e essa situação é uma situação que já dura o tempo em que a pandemia está instalada aqui em Fortaleza. É o tempo que dura essa situação do transporte público. E vai nota, e vem resposta, e vai entrevista, e vem tentativa de solução, e nada muda na vida do passageiro. Nada muda na vida do usuário do transporte público, que acaba sendo o mais prejudicado. Eu tenho certeza, isso não me resta dúvidas, que boa parte desses números que a gente está enfrentando hoje é fruto disso daí, ó. Olha só. O que adianta? Você vai lá no terminal, vou colocar aqui um adesivinho no chão aqui, ó, uma pessoa aqui, 1,5 metro da outra, olha, tem que usar máscara, não sei o quê. Se na hora que entra no ônibus, olha aí como é que fica todo mundo. Não é hipocrisia? Você colocar uma marcação no chão para a pessoa durante a fila, tem que dar 1,5 metro de distância da outra. Quando entra no ônibus, está lá uma fungando no cangote da outra. Isso daí não faz o menor sentido. Agora, o que não me entra na cabeça é você passar um ano e não conseguir resolver um problema como esse. Problema que a gente sabe que é sério. Não dá para a gente estar superlotando, aglomerando tantas pessoas assim, e não é uma vez por semana, não é uma vez por mês, é todo santo dia. Na hora de ir, na hora de voltar para o trabalho, tem gente que enfrenta esse tipo de problema. E as pessoas vão, mandam mensagem, mandam vídeo, mandam foto, e no final o usuário ainda sai como mentiroso. Porque vem aqui a prefeitura, vem Etufó, vem não sei o quê, e diz assim, não, a operação está normal, está tudo como era antes, os ônibus são suficientes, está tudo direito, tudo funcionando. E olha aí, será que está funcionando mesmo? Está aí o usuário mostrando, filmando a situação dentro dos ônibus. Quero saber quantos anos mais de pandemia vão ser necessários para se resolver essa situação do transporte público aqui em Fortaleza.